Brasil Cristão, sexta-feira, maravilhoso, falando da proclamação da República, a história do nosso país, aprendendo a história do nosso país. Nós não estamos sozinhos aqui, né? Sozinhos, porque tem os internautas conosco, os que estão ligando no nosso call center, no 1938719620, e os que estão enviando mensagem no WhatsApp, 19997169915, esse é o WhatsApp do Brasil Cristão para você participar. Além disso, nós temos também a presença do nosso convidado, né? O Pedro, que está conosco do Instituto Borborema, falando sobre a proclamação da República. A história, né? A história verdadeira da proclamação da República, não é mesmo, Pedro? Exatamente, exatamente. E nós estávamos aqui em off, se vocês soubessem, as conversas em off são quase melhores do que as conversas ao vivo. É verdade. Sempre é assim, né? Mas estávamos aqui conversando sobre alguns rumos da conversa que poderia ser utilizado no programa. E é interessante falarmos, né, sobre essa questão do positivismo mesmo. Quer dizer, o que levou... Obviamente, existem fatores sociais, existem fatores, inclusive, psicológicos, né, da rivalidade de Deodoro da Fonseca com, eu esqueci o nome do cara agora, que ele iria ser nomeado, disseram Silvério Martins. Exato, exatamente, ele tinha uma rivalidade de juventude pela disputa de uma moça e ele não iria admitir de modo algum que aquela pessoa tomasse o poder, tomasse o cargo, inclusive nem iria, mas enfim, né, tomasse o poder, tomasse o cargo. Então você tem essas questões psicológicas também, mas como nós vivemos praticamente na era das ideologias, é interessante falar da ideologia revolucionária que esteve no esteio de todo esse movimento, que é o positivismo, que está entranhado no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas brasileiras, está entranhado também no modo de fazer política brasileiro desde o final do século XIX até o presente momento. Então, se nós olharmos a política nacional, é tipo assim, é tipo uma caverna do dragão infinita, entendeu? Você acha que vai sair... Muito bom, é isso mesmo. Aí vem alguém e lhe puxa de volta. Você acha que vai, vem Vingador e corta o portal. Veio o mestre dos magos e atrapalha tudo, é verdade. Exato. Meu Deus do céu, é isso. O Brasil é isso, entendeu? Faz 200 anos que a gente está nesse negócio. É verdade. Então, boa parte de toda essa fantasia, né, dessa caverna do dragão política, ela é costurada pela ideologia positivista. A ideologia positivista, né, entre outros aspectos, há alguns que vale a pena nós destacarmos. Primeiro, que ela é de base materialista. Ora, qualquer forma de pensamento, qualquer doutrina de base materialista, ela já vai causar uma amputação da realidade. Por quê? Por um princípio simples. O sustento da realidade material não pode ser material. O sustento da realidade material tem que ser espiritual. Então, qualquer visão de mundo que encare as coisas daqui como as únicas existentes é uma visão que só vai causar, veja, o paradoxo da expressão, né? Mas é uma visão que só causará cegueira. Isso a gente vê na nossa vida, pessoal. Toda vez que nós olhamos para as coisas daqui como as únicas coisas e as mais importantes, dá errado. E toda vez que a gente olha para cima, para o alto, né, ilumina as coisas desse mundo com as coisas do mundo espiritual, dá certo. Isso também acontece em nível histórico. Então, o positivismo ele é uma doutrina materialista. Mas não só uma doutrina materialista, como uma doutrina que tenta substituir o mundo espiritual por uma espécie de nova divindade material. Né? É uma doutrina também de base cientificista. Veja, eu estou dizendo esses nomes aqui, mas isso a gente percebe muito claramente no dia a dia com coisas mais simples. Né? O cientificismo não é ciência. O cientificismo é a perversão da ciência. Então, o roubo, ele não é a posse, é a perversão da posse. O estupro não é o sexo, é a perversão do sexo. O cientificismo não é ciência, é a perversão da ciência. Então, o cientificismo é a tentativa de transformar a ciência numa caricatura do que ela de fato é. Seria cômico se essa caricatura não fosse feita para oprimir e destruir a vida humana. Então, assim, seria engraçado, seria jocoso o cara olhar e dizer, que povo otário, eles acham isso mesmo. Mas não, eles acham isso e com isso destrói a possibilidade de existência saudável humana. Né? Então,
O positivismo ele é de base materialista e ele é de base cientificista. Por isso, no positivismo, existe o endeusamento do mundo secular, porque ele é materialista, ou seja, é o endeusamento do processo histórico, é o endeusamento do Estado, é o endeusamento da burocracia impessoal e técnica estatal. Por quê? Porque a sociedade ela tem que ser gerida por meios científicos. E esses meios científicos têm que estar de posse da casta burocrática que está no poder. Então, nós chegamos num nível, por exemplo, que eu vi esses dias o STF brasileiro pedindo explicações sobre procedimentos científicos da vacina. Eu acho que isso é inédito na história do mundo. Quer dizer, você tem um instituto de pesquisa, os caras lá tentando desenvolver um determinado medicamento, e aí um órgão jurídico diz assim, por que vocês pararam de fazer esse método? Eu quero saber. Acho que isso deve ser uma coisa inédita na história mundial, né? Mas isso é reflexo direto dessa mentalidade, de que a burocracia técnica estatal deve gerir os destinos da sociedade, e que a cultura do povo simples, a cultura orgânica da nação, ela é quase como uma etapa primitiva. Os costumes, a moral, são quase como etapas primitivas que devem ser deixadas para trás em nome da ordem e do progresso. Veja, essa ordem que nós temos na bandeira não é a ordem que qualquer pessoa comum que está me assistindo aí pensa. Quando a gente pensa em ordem, a gente pensa em algo, veja que incrível, ordenado. Só que a verdadeira ordem pressupõe uma hierarquia correta das coisas. Então, se eu tenho um menininho lá, uma criança de 5 anos, que ele vai almoçar daqui a 10 minutos, e ele vai lá e come um pote de sorvete, veja, ele ordenou a hierarquia das coisas. O pote de sorvete é mais importante do que o almoço. Mas essa ordem que ele colocou, na verdade, é uma desordem. Exato. Porque a hierarquia dos bens não está balanceada. Então, quando a gente tem uma ordem onde a hierarquia dos bens não está balanceada, nós temos exatamente a definição da desordem. Então, se você tem a concepção de ordem de uma doutrina materialista, ela, por definição, é desordem. Se uma doutrina materialista tenta impor uma ordem, por definição, ela gerará o caos. Agora, Pedro, como é que esse movimento, essa doutrina, né, do positivismo, esse movimento todo, agiu ali para que a república, né, para que eles tomassem ali a monarquia e transformassem em república? Como que foi esse acontecimento? Vamos lá, esse acontecimento se deu na esteira dos últimos acontecimentos que haviam ocorrido nos séculos XVIII e XIX. Né? Lembremos o mundo no século XVIII, nós temos a Revolução Francesa, nós temos as quedas dos chamados antigos regimes, ou seja, exatamente esse ódio ao passado. Né? Você já está vendo as marcas, as pegadas da Revolução aí. Então você tem todo o histórico, né, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a separação da Inglaterra, que ali foi um outro processo, mas a gente coloca no rolo como apenas pontuar que aconteceu nesse momento histórico. Né? E aqui no Brasil, nós temos, unido a essa varredura de novidades de regimes políticos, também a insatisfação do Exército após a Guerra do Paraguai. Então nós temos tudo isso acontecendo, mais a infiltração positivista dentro das academias militares, a mentalidade positivista inoculada dentro das academias militares, somada a essa insatisfação, somada à insatisfação de certos grupos econômicos e políticos que estavam, assim, não muito felizes com a liberação da sua mão de obra, que era a escravidão. Então nós tivemos um caldeirão de coisas que foram canalizadas para a monarquia e para a queda da monarquia. Inclusive esses fatores pessoais, como essa questão de Deodoro, né? E ao longo da história, nós vemos o positivismo que meio que explode na política nacional pelo Exército, na proclamação, no golpe militar da República, porque isso é muito interessante, né? Qual foi o maior golpe militar sofrido no Brasil? Foi em 1889. O maior golpe militar sofrido no Brasil foi a República, não foi outro. E nós temos isso, por exemplo, na repressão de Canudos. Canudos foi um dos maiores crimes da história nacional. Milhares de pessoas
sendo assim degoladas, destruídas, um negócio, uma carnificina sem tamanho. E uma das justificativas era exatamente acabar com o obscurantismo religioso de Canudos. A figura de Antônio Conselheiro. Não se enganem que não era só política, não. Existia a mão pesada do secularismo. Existia a mão pesada da revolução, do ódio ao catolicismo. Então, uma das justificativas de Canudos era acabar com o obscurantismo, porque era chegado o momento das luzes republicanas. As luzes, né? As luzes da razão, as luzes do iluminismo, as luzes que iriam acabar com a terrível metafísica católica e atrasada para o movimento secular, né? Era muito curioso porque você tinha a igreja positivista. No Rio de Janeiro tinha uma igreja positivista. Exato. Né? Na cidade de Porto, eu venho do Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre, até hoje tem o templo positivista lá. Tem um templo positivista, exato. Exatamente. Não foi, então, por acaso, que no dia da proclamação da República, lá no dia 15 de novembro de 1889, o Exército executou a Marselhesa, o hino francês. Exato, bem lembrado. Que interessante. Bem lembrado. Então, foi um movimento, na verdade, sejamos bem sinceros, foi um movimento em tudo anti-brasileiro. Quer dizer, tudo que era brasileiro foi destruído ali. Tem um texto muito interessante de... Como é o nome dele, meu Deus? O que escreve histórias infantis, que tem uma sobrancelha medonha. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Diga aí, o cara é um escritor, qual é a característica que eu trago? A sobrancelha. Perdão. Mas é o que mais chama atenção mesmo. Mas porque foi isso que eu pensei, não posso mentir. Mas tem um texto de Monteiro Lobato que ele diz assim, que Dom Pedro II, com todos os seus defeitos, sobretudo com a relação dele com a igreja, por conta da maçonaria, né? A maçonaria tem um papel importantíssimo na destruição do catolicismo nacional. Sempre foi inimiga da igreja. Mas tem um texto de Monteiro Lobato dizendo que Dom Pedro II era a luz do baile. Então, enquanto a luz do baile estava ali, né, quem estava sob a luz estava se controlando. Então, a pessoa não roubava, não era por conta da sua virtude, era pela presença do poder maior num estado maior, né? E ele disse que, de repente, a luz do baile se apagou e a nação brasileira que estava se cristalizando se dissolveu, né? Isso me parece, tirando, sei lá, talvez algum romantismo, mas não me parece de todo despropositado, porque era isso mesmo, a monarquia era o símbolo das características brasileiras, a família real era o símbolo de unidade nacional. Inclusive, Isabel era uma grande católica, uma grande católica, né? Uma mulher de grande virtude. Assim, como, sei lá, a gente nunca mais vai ter. Você pega o movimento agora, né, mulheres na política, aí você olha assim, certo, quais são as mulheres que estão na política? Aí você olha para Isabel. Não tem como não dizer misericórdia, né? Não dá. Não dá. Você pega as pessoas que estão disputando, é claro que existem pessoas boas e ruins em todo lugar, naturalmente. Mas o que eu quero dizer é que você não tem um vulto político feminino grande como Isabel. E o que aconteceu para não ter? Qual era o diferencial de Isabel? Da grande princesa Isabel? O diferencial de Isabel era essa mentalidade católica que fazia com que ela enxergasse o mundo, a sociedade e a sua ação política da maneira mais ordenada possível. Ou seja, que é a maneira em que as coisas são hierarquizadas em vista do sumo bem. Em vista do sumo bem que é Deus. Então ela era uma princesa católica. Isso fez toda a diferença, inclusive na libertação dos escravos, né? E nós vemos hoje o nosso governo, que tem uma influência militar positivista muito grande, os jargões, assim, né? A pessoa, um corpo de ministros apenas técnicos. Certo? Mas por que isso seria tão superior assim? O que é que você quer dizer quando quer dizer isso? Né? E as pessoas, tá todo mundo já tão doutrinado que a pessoa faz, olha que maravilha, técnico é bom. Sim, mas é bom em que sentido? Em que sentido? Você quer ter um burocrata impessoal cuidando de questões de educação, meu filho? Você está ficando doido? Exato. Você está ficando doido? É claro que não vai dar certo. É necessário uma sensibilidade superior. É necessário um tipo de formação não técnica para que você seja capaz de gerir
a política que vai ser implementada através da técnica. Falta aquela antropologia cristã, né, Pedro? Um humanismo verdadeiramente cristão. Exatamente, exatamente. A visão de política cristã. Quer dizer, no final das contas, um governo tanto melhor será quanto ele mais permita aos cidadãos o exercício da virtude. Não só permita, quanto incentive. Porque se o fim do homem é a salvação da alma, o fim de qualquer organização humana é a salvação da alma. Esse é um ponto que foi esquecido e que precisa ser dito, sabe? Todo mundo tem medo de falar essas coisas. Não, por favor. Mas não pode ter medo. No Brasil nós não cristão, temos medo, não. Pode falar. Graças ao bom Deus, né? Mas assim, uma nação cristã, quer dizer, Nosso Senhor é rei de quê? Das almas, dos corações do universo, mas não do Brasil? Que loucura é essa? Quer dizer, se Nosso Senhor é rei, ele é rei, meu filho. O reinado do Nosso Senhor, ele é universal, se estende a todas as épocas, povos e nações. E é exatamente isso que nós aqui, né, a nossa missão aqui, a gente sempre fala que o Brasil Cristão, ele não é só um programa, ele é uma missão. Porque nós queremos um Brasil cristão, queremos de volta, né? Queremos aquilo que foi embora às 3 da manhã naquele barquinho, naquele barco ali naquele dia. Exato. Perdão, tá? Não, pode falar, por favor. Não, só uma coisa que eu gostaria de pontuar. Eu sei que eu estou me estendendo, talvez para além da pauta que vocês planejaram. Não. Mas algo que eu gostaria de pontuar, que é o seguinte. Se uma nação cristã tem esse fim da alma, uma coisa, como nós havíamos conversado no programa em que eu estive anteriormente, né? A liberdade individual, o fortalecimento da personalidade é a última barreira contra a tirania. E isso é feito, inclusive, do ponto de vista da fraternidade, a verdadeira fraternidade. Então, a verdadeira fraternidade é que vai gerar os laços que irão proteger o indivíduo contra a ação tirânica de um Estado, inclusive de um Estado positivista. Eu gostaria que você explicasse a verdadeira fraternidade. Porque esse nome fraternidade, ele está sendo usado de tantas formas e com tanto teor ideológico que está se esvaindo. Então, explique para nós mais a verdadeira fraternidade, só para atualizar, sabe, os neurônios, a mente, a lembrança. Primeiro, fraternidade não quer dizer igualitarismo. Pelo contrário, o igualitarismo é a destruição da fraternidade. Por quê? Porque a fraternidade supõe que você trate o outro como um igual. Em que sentido? Em igual dignidade. Ou seja, ontologicamente, o ser, ele é igual. Não existe diferença entre mim, entre um bilionário, entre um mendigo, entre um escravo romano do século I e entre uma pessoa do século 52. Nós somos humanos, nós pertencemos nós temos a mesma natureza. Então, vendo-nos como irmãos, nós criamos laços de amizade, laços de respeito, de caridade e de misericórdia, porque nós nos vemos como essências iguais. Agora, do fato de você ter essências iguais, você não pode querer que todas as pessoas sejam absolutamente iguais. Porque se você quiser que as pessoas sejam absolutamente iguais, você já está destruindo as suas particularidades. Portanto, você já não está agindo com caridade, portanto, você já não está sendo fraterno, meu filho. Então, o igualitarismo, ele é a destruição da fraternidade. Pronto. A fraternidade, por exemplo, da Revolução Francesa é o seguinte: se você não for igual a mim, você tem que ser eliminado. Isso é a fraternidade. A fraternidade da Revolução Francesa é a guilhotina. Isso. Então, você cantar fraternidade, igualdade, não sei o quê, você cantar os lemas da Revolução Francesa, né, do ponto de vista católico, seria a mesma coisa que você cantar os lemas de Thor e de Odin diante da cruz. Não faz sentido, são coisas incompatíveis. É como você cantar hinos nazistas dentro de uma mesquita, dentro de um templo judaico. Você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque são incompatíveis. A Revolução Francesa não é compatível com o catolicismo. Aliás, os católicos foram os maiores prejudicados pela Revolução. A região da Vendéia, por exemplo, católicos foram assassinados aos milhares. Homens, mulheres e crianças eram colocados nus em barcos e os barcos eram afundados, né? Uma das primeiras coisas que a Revolução Francesa fez foi destruir a missa. Então você tinha a missa revolucionária,
que era a missa dos padres jurões, que haviam jurado a Constituição Civil do clero, e você tinha a missa dos padres fiéis à igreja. Famílias inteiras eram colocadas na guilhotina porque um membro da família estava com um crucifixo. Então a Revolução Francesa foi uma revolução contra Deus. Você não pode pegar esses lemas e tentar catolicizá-los. Não dá, né? Porque já existe a concepção católica sobre isso. Mas voltando à questão da fraternidade. Um povo, uma nação, ela tem elementos fraternos quando ela tem elementos de grandes realizações em conjunto. Então, quando eu tenho uma grande realização que foi feita pelo conjunto da nação, eu me vejo participante dessa nação. Então, você tem, por exemplo, a história do Rio Grande do Sul sempre sendo contada. Vamos pegar uma outra coisa, a história dos times. Por que é que um corintiano, um flamenguista, um palmeirense de 2020... ele entende um corintiano, um flamenguista e um palmeirense de 1970. Porque a história dos feitos daquele clube estão sendo passadas e a pessoa se sente integrada nessa fraternidade de valores comuns. Certo? Quando você destrói os feitos comuns de uma nação, você destrói a fraternidade, porque você atomiza os indivíduos. Eles ficam separados, sem estar encadeados numa grande realização. E para mim... e eu trouxe especialmente para mostrar a vocês isso. Por favor. Qual foi a grande destruição que o golpe da República deu? Uma das grandes destruições que o golpe da República, não é que ele deu propriamente, mas ele terminou desembocando, né, sobretudo a partir da década de 70, com o marxismo tomando conta da narrativa histórica, foi a destruição da ação da dinastia no movimento abolicionista. Porque, isso eu quero deixar bem claro, o movimento abolicionista ele deve ser o grande elemento de fraternidade e a grande glória da monarquia brasileira foi a abolição da escravatura. Né? Eu tenho aqui um trecho muito curioso de Machado de Assis, que diz muito sobre o que aconteceu. Né? E ele diz o seguinte, ó, vou só aqui pegar o trecho dele. Cadê? Aqui. Machado de Assis diz: todos saímos à rua. Sim, eu também saí à rua. Eu, o mais encolhido dos caramujos, também eu entrei no préstito em carruagem aberta. Verdadeiramente, foi o único dia de delírio público que me lembra ter visto. O que aconteceu na abolição foi o seguinte: a abolição se deu no dia 13 de maio, o Rio de Janeiro parou até o dia 20. Foram 7 dias de festa ininterrupta no Rio de Janeiro. Né? Escravos, ex-escravos, né? Os escravos alforriados, pessoas... Era comum, por exemplo, em São Paulo também, a galera, os carpinteiros fazendo lugares para as bandas tocarem no dia seguinte, eles lá no fogo, nos achotes, fazendo estrados para as bandas tocarem, porque as bandas já estavam ensaiando. Foi o dia de festa, né? Dizem que no Maranhão passaram-se 3 dias sem dormir, do pessoal farreando na rua. Né? Então, todo mundo dançando. Então, veja, no ano seguinte à abolição, nós tivemos uma missa campal com milhares de pessoas. Né? Era muito comum na década de 20 e de 30, todo 13 de maio, você ter procissões em agradecimento a Isabel a Redentora, sobretudo feitas por negros. Então, isso foi perdido. E aí estão tentando criar uma fraternidade a partir de laços inexistentes. Se você tomar o samba não é um laço de fraternidade, o samba é identidade nacional? Não é. Você acha que um acreano, uma pessoa do Amapá, do Rio Grande, vocês acham que eles têm contato com o samba? É verdade. Pelo amor de Deus, eu gosto de samba, mas você não pode dizer que é um símbolo nacional. É verdade. É um símbolo nacional de propaganda. Pois é, Pedro, eu me recordo um tempo que eu morei fora do país e era justamente isso. Toda vez que eu falava que era brasileiro, eles chegavam assim e falavam, oh, carnaval! E eu sempre falava assim, gente, pois então, eu não tenho nenhuma identidade com o carnaval, né? Porque realmente nós fomos reduzidos a isso. A gente está chegando no finalzinho do bloco, a gente tem mais acho que no finalzinho do programa, já uns 3 minutos. Eu queria que você fizesse as últimas considerações. Considerações sobre finais, esse tema, pode ser sobre o nosso tema? Considerações Finais para você, Pedro. Ao que comemorar, esse é o tema do programa, a proclamação da República. Ao que comemorar, faça suas considerações finais.
As minhas considerações, eu vou narrar os fatos, né? Após a proclamação da República, nós estamos de golpe em golpe desde 1889. Quantas constituições já passaram também? Exatamente. Então, você teve a República Velha, depois você tem a ditadura Vargas, depois você tem um período que quase tinha um golpe comunista, aí você tem um golpe militar, aí você tem a nova República, aí você tem os escândalos petistas e você tem onde nós chegamos. Então, assim, você dizer para mim que a República no Brasil deu certo, meu filho, assim, o seu conceito de certo é muito diferente do meu conceito de certo. Exato. Né? Então, nós estamos de golpe em golpe, de golpe em golpe, e, de certa forma, pessoal, pensem direitinho. A República no Brasil é quase você tentar... Sabe aqueles brinquedos que você pega uma estrela e tenta botar a estrelinha na estrelinha, o quadrado no quadrado? Sim. O cara pega a estrelinha e tenta botar num quadrado, entendeu? Ele fica batendo assim, até quebrar o brinquedo e encaixar. Isso me parece que é a República no Brasil, porque os nossos símbolos inteiros são monárquicos. Né? O presidente da República Brasileira não mora na Casa Branca ou na Casa Rosada, ele mora no Palácio do Planalto. Os símbolos brasileiros são símbolos de monarquia, de realeza. Todo mundo é o rei disso, todo mundo é o rei daquilo. O presidente, ele não é visto como um presidente. O presidente, ele sempre é visto como um monarca. Esse é um dos problemas do presidencialismo brasileiro. Ele é sempre visto como um monarca. O povo enxerga, né? E aí nós temos as instituições tentando roubar o lugar que era o lugar do poder moderador. Então, o que sobrou do trono imperial, do poder moderador, hoje está nas mãos do STF. E a gente vê o que é que está acontecendo. Então, sempre você tem um saudosismo, né, da monarquia. A monarquia brasileira deu certo, foi o sistema mais estável que nós tivemos e terminou com uma princesa católica, sendo tirada por positivistas revolucionários. Acho que isso diz muito sobre o futuro, né? Nós estamos quase que pagando o preço pelo que aconteceu. Exatamente. Pedro, olha... Cara, meu amigo, você, quando você estiver em São Paulo, você tem que vir aqui, por favor, nos visitar, né? E a gente precisa fazer um programa com você aqui presencial, porque vai ser um prazer, maravilhoso. Cara. Por favor, venha para São Paulo rápido, viu, Pedro? Será um Obrigada, prazer. Querido. Eu que agradeço a gentileza. Deus abençoe. Até o próximo, né? Até o próximo programa. Até a próxima, se Deus quiser. Gente, que maravilha, não é? Tem participação. Tem participação? Então nós prometemos, né? Queríamos colocar, vamos colocar então. Estão separando ali. Enquanto isso, a gente comenta espetacular. Espetacular. E o resumo que ele fez, realmente, né? A partir dali... Perfeito, perfeito. E eu ainda acrescento o seguinte, que era algo quando estudando, vendo para esse programa, observando ao longo desses últimos anos e meses e semanas de Brasil Cristão, você pode perceber que aquilo que aconteceu lá, esse golpe, aquela manifestação dos republicanos revolucionários, será que não está acontecendo a mesma coisa agora no nosso país? Alguém, alguma sombra querendo tomar a nossa liberdade? Presta atenção, minha gente. Vamos ver juntos a participação, Drica? A Maria Helena Caetano, boa noite. Com 73 anos, estou aprendendo muito. Linda. Que maravilha, eu acho que nossos governos não têm humanidade. Que linda, que legal, obrigada né? pela sua participação, querido. Que linda, gracinha, né? Acordada com o Brasil Cristão, Maria? Coisa linda. Tem mais gente aí, diretor? Não, acabou também, olha lá o tempo. Tem acabou aqui no Facebook, mas é muita coisa, é muita gente participando, a gente agradece de todo o coração. Sabemos que o tema... mexeu com muita gente, estou vendo aqui pela movimentação nas redes sociais, né? Vai ficar aqui para você poder assistir. Exatamente. E um ótimo fim de semana, super abençoado para vocês, não é? Vá à missa domingo, vote com consciência, presta atenção em tudo que o Brasil Cristão já te ensinou. Na hora de você votar lá, você escolha bem seu candidato. E Deus abençoe seu fim de semana, sua família. E segunda-feira a gente está de volta, né, Fernando? Segunda-feira estamos de volta. Tchau, tchau, pessoal.